E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de matemática aqui com o professor Toin. É nóis, tamo junto. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva lá no meu canal, professor Toin, dá aquele joinha e clica no sininho para estarem recebendo notificações de novos vídeos. Bom, galerinha, a aula de hoje é sobre o material apostilado de matemática da 11ª semana do segundo ano do ensino médio, que foi disponibilizado lá na plataforma Aprendizagem Conectada pela Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso. Bom, lembrando que os materiais apostilados, né, das aulas anteriores era relacionado, né, estava relacionado sobre o conteúdo, né, de análise combinatória, arranjo fatorial, permutação, combinações. E hoje a gente vai adentrar num conteúdo que vai ser denominado, né, de matriz. Tá? Mas para isso a gente vai fazer uma introduçãozinha e simplesmente matriz é você saber organizar uma tabela. Bem simples, né? Então vamos lá, pessoal. A matemática e a prevenção da pandemia, parte 1. Caro estudante, hoje o discurso que estamos vendo nas mídias televisivas é referente ao descobrimento de um medicamento e outras formas que irão servir como tratamento e prevenção contra a pandemia da Covid-19, que atinge muitas pessoas em nosso país. Matematicamente, podemos observar que foi possível compreender o crescimento do contágio por meio da progressão geométrica, estudado anteriormente, né? E também a possibilidade de se criar uma vacina por meio do sequenciamento genético, utilizando da análise combinatória para compreender os números de arranjo e combinações em diversas situações, como visto anteriormente. E assim, entendemos que esses, né, conhecimentos possibilitam aos cientistas a criação da vacina capaz de proteger a população contra o vírus. Agora, iremos ver como a matemática pode nos ajudar a entender as questões relacionadas aos alimentos, né, aos alimentos que podem melhorar a imunidade e nos prevenirmos contra essa pandemia. Você já sabe, você já deve ter observado nas embalagens de produtos alimentícios, como cereais, leite em pó, achocolatados e etc., tabelas indicando a concentração de proteínas, carboidratos e gordura, além de aditivos, conservantes e outras substâncias presentes nos processos de industrialização de alimentos. Considere, por exemplo, uma indústria alimentícia que fabrica 3 diferentes tipos de misturas de cereais para serem consumidos no café da manhã ou no lanche. A composição do cereal contém as substâncias dosadas como na figura a seguir. Aqui tem uma figura, né, com todas as informações, valor energético, carboidratos, proteína, gordura, gorduras saturadas, ferro, zinco. Tá tudo aqui numa tabela. Lembrando que tabela possui o quê? Linhas e colunas, ok? Bom, o consumo de cereais, como você já deve saber, é importante para as funções digestivas, pois contém as fibras necessárias ao processamento dos alimentos e a melhor absorção, né, de suas qualidades nutricionais. A indústria trabalha basicamente com 2 cereais para a composição de 3 produtos básicos. Os cereais que chamamos de A e B têm a mesma quantidade de proteína, carboidrato e gordura para cada 30 gramas. O cereal A possui 4 gramas de proteína, 20 gramas de carboidratos, 3, né, gramas de gorduras. O cereal B possui 2 gramas de proteínas, 16 gramas de carboidratos e 1 grama de gorduras. Assim, matematicamente, podemos representar por meio de uma matriz e chamamos de matriz M, por exemplo. Então a gente vai organizar esses dados, ó, do cereal A e do cereal B por meio de uma matriz, de uma tabela. E a gente vai sempre
colocar neste formato, ó, matriz M, colchete, você pode usar colchete ou parênteses. Aqui ele usou colchete. Tá vendo aqui, ó, na primeira coluna, ó, coluna, temos o cereal A. E na segunda coluna, temos o cereal B. A primeira linha é relacionada ao quê? A proteínas. 4 gramas de proteínas para o cereal A, 4 gramas de proteínas para o cereal A e 2 gramas de proteína para o cereal B. 20 gramas de carboidratos para o cereal A, 16 gramas para o cereal B. Tá vendo que a segunda linha é dos carboidratos. A terceira linha é o que? De gorduras. Então, nós temos aqui, ó, primeira linha das proteínas, do cereal A e do cereal B. Segunda linha, que está o 20 e o 16, é do carboidratos. E a terceira linha é de gorduras, do cereal A e do cereal B. Poderia ter um outro cereal C, D aqui, e seria acrescentado mais colunas. Observe que cada coluna representa um cereal e cada linha representa uma substância. Foi o que eu acabei de dizer, né? Os 3 produtos X, Y, Z fabricados pela indústria têm a composição de cereais indicados na matriz N a seguir. Aqui estão os produtos, tá? Aqui nós temos o produto X, o produto Y e o produto Z. Aqui nós temos a primeira linha 450 gramas e 300 e 150. Na segunda linha 150 gramas, 300 gramas e 450 gramas do produto Z. A partir dessas matrizes, podemos obter elementos que compõem as tabelas de indicadores nutricionais que estarão estampadas nas embalagens dos produtos X, Y e Z. Como o cálculo da quantidade de proteína nos 3 produtos. Para isso, é preciso compreender como serão realizados os cálculos de matriz para podermos identificar a quantidade de proteínas que cada um desses produtos que contém, né? Mas o que é uma matriz? Então, primeiro, a gente vai sempre organizar os dados numa matriz. Então, primeiro, a gente agora tem que entender o que é uma matriz. Em nosso cotidiano, é comum nos depararmos com coisas organizadas em linhas e colunas, como chamamos nas tabelas. Na matemática, uma tabela que contém números e é retangular, chamamos de matriz. Então, em matemática, as tabelas que contêm números e é retangular, chamamos do quê? De matriz, tá? A matriz pode ser definida como uma matriz do tipo M por N. O que seria esse M por N? M é a quantidade de linhas e N a quantidade de colunas que essa matriz possui. É toda tabela retangular M por N. Se eu fizer M vezes N, vai dar um total de elementos que contém essa matriz. Tá? Aqui, M linhas e N colunas. Bom, vamos lá. Aqui nós temos uma matriz. Ó, nós temos uma matriz 2 por 2. Ela tem 2 linhas, ó, 2 linhas e 2 colunas. Tá vendo? 2 linhas, 2 colunas. Lembrando, ó, linha horizontal, coluna vertical. Se a gente fizer 2 vezes 2, dá quanto? 4. 4, eu tenho 4 elementos. Então, por isso que ela é uma 2 por 2. Contém quantos elementos aqui? 4. E cada um tem a sua posição. Tá vendo? Aqui nós temos o 10 está na primeira linha, na primeira coluna. O 3 na primeira linha, mas em que coluna? Na segunda coluna. Então, sempre primeiro você vê a linha. Lê a linha, tá ok? Depois você lê a coluna. Bom, aqui nós temos uma matriz, tá vendo aqui os elementos, né? 7, 8, 6, 10, 5, 4, 25, 11, 3, 2, 96 e 1. É uma matriz quanto? Ela tem 3 linhas, né? Ó, tá vendo? 3 linhas. 1, 2, 3. Por quantas colunas? 4 colunas. Ou seja, tem 3 linhas e 4 colunas. Para representar matrizes, usamos sempre uma letra maiúscula. Então, o nome da matriz sempre será uma letra maiúscula.
e um elemento da matriz acompanha com um índice com duas letras minúsculas. A primeira letra representa a linha do elemento e o segundo representa a coluna do elemento. Por exemplo, por convenção, as linhas são numeradas de cima para baixo e as colunas são numeradas da esquerda para a direita. Por exemplo, aqui, ó, a linha. Primeira linha, segunda, terceira e assim sucessivamente, ok? Bom, aqui houve um erro, tá? Ó, aqui é 4 por 1, 4 por 2, 4 por 3. Mas tudo bem. Aqui nós temos, ó, tá vendo a numeração da linha? De cima para baixo, ó. 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. A coluna, ó, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente, ok? Então, por exemplo, o que é esse A11? Quer dizer que o elemento está na primeira linha, na primeira coluna. O que quer dizer esse elemento aqui, professor? A32 quer dizer que o elemento está na terceira linha e na segunda coluna. Então, o primeiro é o quê? Numeração da linha. O segundo aqui, numeração da coluna. De forma abreviada, podemos escrever uma matriz acima como uma matriz A e J são o quê? Os elementos da matriz, né, que tem a sua posição, o I, lembrando que é o primeiro, né, que aparece aqui, ó, a primeira letrinha, aparece o I, no caso, é a numeração da linha, e o J é a numeração da coluna, M por N, porque a gente não sabe o tamanho. Então, isso daqui é uma matriz genérica. Eu sei que tem o primeiro elemento da primeira linha, primeira coluna, primeira linha, segunda coluna. Então, é assim que a gente demonstra genericamente, tá? É uma matriz, sem aqueles dados numéricos, tá bom? Exemplo, construa a matriz A sendo A e J igual I mais 2J do tipo 2 por 3. Ou seja, eu quero construir uma matriz 2 por 3 e tem que obedecer essa lei, né, de formação dos seus elementos. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar agora, pessoal, um rascunho para resolver esses exemplos. Então, vamos lá. Ó. Construir a matriz A e J, né, igual I mais 2J do tipo 2 por 3. Então, primeiro, a matriz é 2 por 3. Nós temos que montar essa matriz genericamente. Como que ela ficaria genericamente? Ela vai ter o quê? Se ela é uma 2 por 3, ela tem duas linhas por 3 colunas. Aqui está. Quem que ocupa essa primeira posição aqui? É o o quê? O A11. Ou seja, primeira linha, primeira coluna. Aqui eu vou ter quem? O A12. Primeira linha, segunda coluna. E aqui eu vou ter o quê? O A13. Primeira linha, né? Terceira coluna. Aqui a gente já mudou de linha. Então, aqui nós temos o elemento A, que está na segunda linha e na primeira coluna. Aqui nós temos o elemento A, que está na segunda linha e segunda coluna. E aqui nós temos, né, o outro elemento A, que está na segunda linha e terceira coluna. A matriz genericamente é essa. Tá vendo? Ó? Ela é uma o que aqui? Nós formos, né, fazer aqui. Ela é uma 2 por quanto? Por 3. Ela é uma 2 por 3. Tá vendo? Ó, tem duas linhas e 3 colunas. Tá vendo? Bom, então eu tenho 6 elementos. E agora, professor, o que a gente vai fazer? Quais são os valores, né, numéricos aí que vai conter aqui? Bom, nós vamos ter que fazer o seguinte, calcular cada um separadamente. Então, eu venho aqui, ó, o A11. Primeiro, vamos analisar o seguinte. Como que é escrito a lei de formação? Nós temos aqui, ó, a lei de formação. A lei de formação é essa. Tá vendo? IJ é igual a numeração da linha mais duas vezes, né, a numeração da coluna. E agora, o que a gente vai fazer? Calcular separadamente cada um desses. O A11. Como que ficaria o A11? A11 é igual. Lembrando que I é a linha. Qual é a numeração da linha do A11 aqui? Ó? Qual é a numeração da linha? 1. Então, vai ser 1 mais duas vezes o J. O J é quem aqui? Ó? Esse é esse número aqui, tá vendo? Ó?
Primeiro é a numeração da linha. Segundo é a numeração da coluna. 2 vezes o J. Então, o J é a numeração da coluna. Também é 1. Então, isso vai ficar quanto? 1 mais 2 vezes 1. Então, 2 vezes 1 é 2. Então, 1 mais 2 dá quanto? Já vamos fazer direto? Primeiro resolver a multiplicação. 2 vezes 1, 2. Mais 1. Né? Mais 1 aqui, 3. Bom, agora, o que a gente vai calcular? O A, que está, o elemento A que está na primeira linha e segunda coluna. Então, a gente vai fazer isso. Agora, vamos lá. Primeiro, o I agora é 1, obedecendo a lei de formação, mais 2 vezes o J. Agora o J mudou, tá vendo? O J vai ser quanto agora? 2, então eu tenho que substituir o J por 2. Tá? Agora vamos fazer aqui, ó, 2 vezes 2, 4, mais 1, quanto? 5. Certo? Agora vamos calcular quem? O elemento, né, que está na primeira linha e terceira coluna. Então vamos lá. O I continua sendo 1, mais 2 vezes o J. Agora o J mudou, tá vendo? Ó? O I é 1 e o J é 3. Então vai ser 2 vezes 3. 2 vezes 3, 6. Com mais 1, quanto? 7. Bom, e agora? A gente vai calcular o A21, o A22 e o A23. Tem que fazer isso, tá, pessoal? Então, ó, o elemento A que está na segunda linha e primeira coluna é igual. Agora mudou a numeração da linha. O I agora é quanto aqui, ó? Nesse caso, 2. Então vai ser 2 mais 2 vezes J. 2 vezes J. O J, nesse caso aqui, é quanto? Ó, tá vendo? 1. Igual, 2 vezes 1, 2, mais 2, quanto? 4. Agora, calcularemos o elemento A, que está na segunda linha e segunda coluna. Então, a numeração da linha I é 2, então mantém 2, mais 2 vezes o J. O J agora mudou para quanto aqui, ó? Para 2. Então, 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Com mais 2, quanto? 6. Resolvendo primeiro sempre a multiplicação nesse caso aqui, tá, pessoal? Bom, agora nós vamos calcular o elemento A, que está na segunda linha e terceira coluna. A linha continua sendo 2. 2 vezes o J. Agora o J é quanto? 3. Né? Bom, 2 vezes 3, 6. Com mais 2, quanto? 8. Depois disso, o que você vai fazer? Você simplesmente vai substituir esses elementos aqui na matriz genérica. Então, vamos lá. Eu vou substituir aqui o A11. Quem vai ficar no lugar do A11? O 3. Que número que eu vou colocar no lugar do A12? O 5. Que número que vai ser colocado aqui? Qual é o elemento A13? Né? 7. Qual é o elemento o 21, no caso, segunda linha, primeira coluna, o 4. Segunda linha, segunda coluna, o 6. Segunda linha, terceira coluna, 8. Pronto. Aqui está a nossa matriz montada, né? Construída, a matriz A, obedecendo essa lei de formação. Nós construímos a matriz. Então, primeiro passo, você vai construir a matriz genérica, depois calcular separadamente cada um, e depois montar a matriz com os elementos que você obteve. Certo? Vamos construir aqui agora. Ó. Construa a matriz B, sendo BI, né, ó, sendo B, I, linha, J, coluna, I ao quadrado, linha ao quadrado, menos 3 vezes a numeração da coluna, 3J, né? Do tipo 3 por 1. Então, nós vamos ter que construir agora a matriz B 3 por 1. Como que ela vai ficar a matriz 3 por 1? Ela tem 3 linhas, né? Ela tem 3 linhas e quantas colunas? Uma, né? 3 linhas e uma coluna. Aqui está a matriz B. Quem que vai ficar esse primeiro elemento? No caso, vai ser B11, que é o quê? Primeira linha, primeira coluna. Agora, esse elemento aqui está na segunda linha e primeira coluna. Então, ele vai ser o quê? O B11.
21, porque está na segunda linha e segunda coluna. Aqui nós temos o elemento B, mudou de linha, terceira linha, primeira coluna. Aqui está a matriz 3 por 1. Tá vendo? 3 por 1. Tem 3 linhas e uma coluna. Bom, e agora o que a gente vai fazer? Simplesmente vai ter que calcular, primeiro, obedecendo à lei de formação, né? Nós temos aqui a lei de formação. E depois nós vamos ter que calcular separadamente cada um. Cada um aqui. Bom, agora a gente vai calcular ali quem? O B11. Quem é o B11? O B11, nesse caso, é o primeiro elemento, né? Primeira linha e primeira coluna. Vamos lá? O B11 igual. Então, o I, nesse caso, é 1 do B11. Então, vai ser 1 ao quadrado menos 3 vezes o J. Nesse caso, o J é 1. Certo? Está calculado aí. Igual a quanto? Igual a... Primeiro, 1 ao quadrado, 1. 3 vezes 1, menos 3. Isso é igual a quanto? Menos 2. Bom, agora eu vou calcular o quê? O B21. Primeiro, I ao quadrado. Vai ser o que agora? Ó, o I agora mudou, é 2. Então, vai ser 2 ao quadrado menos 3 vezes o J. O J continua sendo 1. 3 vezes 1. Igual, 2 ao quadrado é 4. 3 vezes 1 é 3. Então, 4 menos 3 é igual a quanto? Igual a 1. Agora, o B31 é igual... Quem é o I? I ao quadrado. O I agora mudou. Ó. B31. Então, 3 é o I. E 1 é o J. Então, 3 ao quadrado menos 3 vezes o J, que continua sendo 1. Está aqui. Agora, 3 ao quadrado, 9. Menos 3 vezes 1, 3. É igual a quanto aqui? 6. Pronto. Nossa matriz já... a gente já sabe, né, quais são os elementos da matriz numericamente. Menos 2, 1 e 6. E agora o que a gente vai fazer? Vamos pegar a matriz genérica, essa daqui. E agora nós vamos substituir, né, os respectivos valores aqui, né, da matriz genérica pelos números que a gente obteve. Menos 2 é o B11. O B21 é 1. O B31 é 6. Está aqui, ó. A matriz já está montada. Então, esta é a nossa matriz B, 3 por 1, que obedeceu essa lei de formação. Vamos lá para o exemplo 3. Na matriz abaixo, identifica os seguintes elementos. O A11, o A13, né? O A22, o A31, o B14, o B21 e o B23. Então, pessoal, tem coerência. O A13 é relacionado à matriz A. Tudo que está aqui, ó, A, é relacionado à matriz A. O que está relacionado aqui, ó, B, né? Tem B, está relacionado à matriz B. Então, vamos lá? Primeiro, vamos identificar o A13. Quem é o elemento que está na primeira linha, terceira coluna? Quem é o elemento que está na primeira linha e terceira coluna? Quem é? Ó? Primeira linha está aqui, terceira coluna está aqui. Quem é o elemento que está aqui? O menos 1. Muito bem. Agora, vamos calcular quem? O A22. Ou seja, o elemento que está na segunda linha, segunda coluna. É igual a quanto? Quem está na segunda linha e segunda coluna? Segunda linha é essa daqui. Segunda coluna é essa. Quem está na segunda linha e segunda coluna? O menos 5. Pronto. Agora, vamos calcular, né, o elemento A, que está na terceira linha, primeira coluna. Igual. Agora, a terceira linha está aqui e na primeira coluna. Terceira linha, primeira coluna. Primeira coluna. Quem é o número? Número 1. Fácil, né? Agora, o B14. Vamos calcular
o elemento B, que está na primeira linha e quarta coluna. Quem é o elemento que está na primeira linha e quarta coluna? Primeira linha, quarta coluna. Qual é o elemento? 1. Fácil, né? Bom, quem é o elemento agora? É o B21. Ou seja, o elemento B, que está na segunda linha e primeira coluna. Segunda linha e primeira coluna. Ó, segunda linha, né? E primeira coluna é o 0. Então, esse elemento é 0. E o B23, nesse caso, o B23, segundo elemento, né? É o segunda linha e terceira coluna. Nós vamos obter o quê? Segunda linha e terceira coluna. Quem é o elemento? Menos 5. Muito bem. Pessoal, esses são os exemplos de hoje. E agora a gente vai dar uma analisada aqui nos exercícios que estão sendo propostos aqui nesse material. Tá? Aqui, ó, dada a matriz abaixo, identifica os elementos. Aqui está pedindo ó, o A23, o A12 e o A31, de cada matriz, tá? Então, aqui esse A não tem nada a ver com a matriz A, é para você identificar de cada uma, tá? Aqui seria o B23, aqui seria o B12, tá? Você vai calcular de cada um, tá? Esses três elementos aqui. Na atividade 2, construir a matriz, igual eu expliquei lá, tem que obedecer a lei de formação. Então, primeiro você vai fazer o quê? Construir a matriz genérica 3 por 2 e depois calcular cada elemento separadamente, certo? E o desafio 3, aqui é para você construir a matriz 3 por 3, ou seja, quando a linha for menor que o J, quando a numeração da linha for menor que o J, você vai colocar o número 2. Quando a numeração da linha for maior que o J, você vai colocar o quê? Número 1. Quando a numeração da linha for igual à numeração da coluna, né? O I for igual ao J, você vai colocar 0. Fácil, né? Aqui no desafio 2, a temperatura corporal de um paciente foi medida em graus Celsius 3 vezes durante o dia, durante 5 dias. Cada elemento, né, A e J, tá vendo aqui, ó, da matriz abaixo, corresponde à temperatura observada no instante I do dia J. Então, o instante I é a numeração da linha, né? E o dia J. Então, o dia está aqui, ó, dia, tá? E aqui nós temos o quê? Um instante, tá? Que foi calculado. Bom, determina um instante e o dia em que o paciente apresentou a maior temperatura. Ou seja, em que instante? No instante 2. Em qual dia? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto dia. Fácil, né? A temperatura média do paciente no terceiro dia. Terceiro dia está aqui. Como calcula a média dessa temperatura? O que eu tenho que fazer? Lembra? Um pouquinho de média? Bom, desafio 3. Diante dos conhecimentos sobre matriz que adquirimos até aqui, é possível calcularmos a quantidade de proteínas dos produtos X, Y e Z da fábrica que citamos no início dos nossos estudos, ali em cima anteriormente? E aí? Será que é possível? Tá explicadinho especificamente quantidade de proteínas, de carboidratos, certo? Bom exercício para vocês aí. Então, galerinha, por hoje é só. Espero ter ajudado vocês a compreender esse conteúdo deste material. E até a próxima. Boa aula para vocês. Tchau, fui. Fiquem todos com Deus.